hoje é um resumão sobre as características do território brasileiro e iremos iniciar falando um pouco sobre a divisão política e administrativa do país. Então, a gente tem aqui o território brasileiro, ele é dividido politicamente em 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde a gente tem a capital do território brasileiro, que é Brasília. Então, aqui, ó, nós temos Brasília, a capital do Brasil. Qual é a posição geográfica do Brasil? Porque muita gente não sabe, né? Quando a gente parar para pensar o Brasil no mundo, sim, onde é que fica o Brasil? Eu sei onde eu moro, mas além disso eu não tenho conhecimento. Eu vou esclarecer isso para vocês. Então vamos lá. A maior parte do território ele está localizado na zona intertropical. Apenas 8% do território brasileiro ele se encontra na zona subtropical, ou seja, a zona abaixo do Trópico de Capricórnio. Então a gente tem aqui o mapa mundi mostrando aqui nessa parte de cima o Trópico de Câncer, aqui nessa parte de baixo o Trópico de Capricórnio e o meio, dividindo o país aqui, passando pelo Brasil, a gente tem a linha do Equador. Essa região entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ela é conhecida como região tropical, ou também conhecida como intertropical. Isso, a gente observando aqui o mapa, a gente vê que a maior parte do Brasil ele está nessa zona. Isso vai refletir no nosso tipo climático. Então, o tipo climático aqui do Brasil que predomina é o clima tropical. Claro que a gente tem variações e essas variações vão fazer com que a gente tenha outros nomes de tipo de clima aqui no Brasil. Mas é basicamente o clima tropical. É tanto que tem uma música que diz assim, ó, moro em um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza! Então a gente mora em um país tropical porque a gente tem a maior parte do nosso território entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. A linha do Equador, ela vai cortar o norte do país, então você observa aqui passando pelo norte do país, que aí seria apenas 7% do território, por conta disso, ele vai estar onde? No hemisfério norte. A maior parte do território brasileiro está abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul. Qual é a posição geográfica do Brasil em relação ao mundo, em relação aos continentes? Então, o Brasil ele vai estar localizado no continente americano, na porção sul do continente americano. Então, o continente americano ele é um continente bem extenso e ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está na América do Sul. Ele vai fazer fronteira com todos os países da América do Sul, exceto 2 países que o país não faz fronteira, não tem contato, não tem contrato territorial, que seria Equador e Chile. Todos os demais a gente tem contato entre território. A maior parte do país, o Brasil ele ocupa 47% da América do Sul, ou seja, ele ocupa, é o maior país quando a gente pensa nessa porção aqui do continente americano, então é 47%, e ele é um país continental. Então aqui a gente tem aqui, ó, o Brasil é um país cujo território é considerado contíguo, ou seja, não há nenhum domínio isolado do restante do país, com exceção de algumas poucas ilhas localizadas ao longo do Oceano Atlântico. Eu vou dar um exemplo de um território desse contíguo, o território dos Estados Unidos. O território dos Estados Unidos, a gente tem aquela parte que está juntinha, mas tem 2 territórios que estão separados. E aí você tem o Alasca, que é território dos Estados Unidos, mas está acima do Canadá. E a gente tem o Havaí, que é uma ilha. Então, diferente dos Estados Unidos, o território do Brasil ele é contíguo. O território brasileiro possui dimensão continental, sendo o 5º maior país do mundo. Ele é muito grande, ele só vai perder para 4 países. Quais são esses países? Rússia, por ordem, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos.
Então aqui nós temos um mapa mostrando os países mais extensos do mundo e a sua extensão territorial. Então aqui, ó, a Rússia tem 17.775.400 quilômetros quadrados de extensão. O Canadá, 9.976.139. E aí a gente vai pular aqui para o Brasil com 8.514.876 quilômetros quadrados. Então, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. Essa grande extensão territorial, ela tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Quais são os lados positivos e negativos de ser o quinto maior país do mundo? Então, eu tenho aqui para vocês os pontos positivos. Então, a gente tem maior possibilidade de ocorrência de recursos minerais. Então, como o território brasileiro é muito grande, a gente tem uma possibilidade muito grande também de encontrar recursos naturais. Então, você tem possibilidade de ter ferro, bauxita, manganês, o ouro. Então, a possibilidade é muito maior. A gente tem diferenciação climática, uma grande diferenciação climática, que favorece ao cultivo de diferentes produtos agrícolas. Então, como a gente tem vários tipos climáticos, a gente também consegue cultivar vários tipos de produtos agrícolas. Então, você tem aqueles produtos mais adaptados ao frio, e aí você pode plantar ele na região de clima subtropical, no sul do território brasileiro, na região sul do Brasil. E você tem aquele cultivo que ele é mais adaptado à escassez de água, ok? Então, a gente tem uma variedade climática muito grande e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de ter vários tipos de cultivos agrícolas no território brasileiro. Essa grande extensão territorial do Brasil, ela também nos favorece porque ela nos dá uma extensa área para ocupação populacional. Claro que a gente sabe que a população brasileira, até por critérios históricos, ela se concentra muito no litoral, mas a gente tem uma área muito imensa para essa ocupação. Umas áreas não são tão favoráveis porque existem elementos naturais que dificultam, como por exemplo a floresta amazônica, mas a gente tem essa área disponível para a ocupação. Só que além desses pontos positivos, a gente tem os pontos negativos. E quais são os pontos negativos? É que essas grandes distâncias internas, elas vão exigir maiores investimentos em tudo que você imaginar. No transporte, na educação, na agricultura, na indústria. Então, para você atender todo esse território brasileiro, questões educacionais, por exemplo, precisa de money. Para transporte, para interligar as diversas regiões do Brasil, fazendo rodovias, precisa de dinheiro, e muito dinheiro, ok? Mas isso não abala nosso país. Então, é uma coisa que a gente consegue contornar. Não do jeito que deveria ser, mas a gente consegue contornar. O Brasil, ele é considerado o mais populoso, com a quinta maior população do mundo. Populoso, a gente tem a ver com a quantidade total de habitantes, ok? Então, o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Possui cerca de 190 milhões de habitantes, superado somente pela China, com 1,3 bilhões, pela Índia, com 1,1 bilhão, e pelos Estados Unidos, com 314 milhões de habitantes, e da Indonésia com 230 milhões de habitantes. Então, temos a quinta maior população do mundo. Então, nós somos o quinto maior país do mundo e a quinta maior população do mundo, ok? Apesar de ser considerado um país populoso, ou seja, ter muita gente, ele é pouco povoado. Professora, e o que é povoado? Povoado tem a ver com a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado, ok? Então, a gente tem algumas regiões são pouco povoadas em virtude da má distribuição da população ao longo do território, concentrada em maior parte na região sudeste e também
o litoral. Então a gente observa aqui esse mapa, em que a gente tem aqui, ó, no amarelo, que aqui a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ela varia de 0 a 9 habitantes, ok? Essa parte aqui mais escura, por exemplo, a gente tem mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem aqui, ó, esse lilás um pouco mais escuro, vai entre 100 e 299. Esse verdinho aqui mais claro vai entre 10 e 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente pode observar, olhando esse mapa, que a gente tem uma grande parte do território brasileiro em que a população por quilômetro quadrado é muito pequena. Então a gente considera o país, ele é populoso, ou seja, tem muita gente morando aqui, é o 5º país de quantidade de população, mas ele é pouco povoado, porque a população é mal distribuída. Então tem áreas que tem muita gente morando e áreas que tem pouca gente morando. Essas áreas que tem muita gente morando são áreas de ocupação antiga, que vem desde o período da sua colonização, é litoral. Também ela tem muita gente morando, por exemplo, porque são áreas onde se concentra, tem estados aí onde você tem uma grande concentração industrial, e aí você chama a população. Mas esse é assunto para a gente ver de uma forma mais detalhada em outro vídeo. Quais são os pontos extremos? Não se abale, aí é só para a gente saber, ok? Então a gente tem aqui no norte, nós temos a Serra do Caburaí, no estado de Roraima, aqui nesse pontinho aqui. No sul, o Arroio do Chuí, aqui, ó, no estado do Rio Grande do Sul, são os pontos mais distantes, ok? Nós temos a leste, Ponta dos Seixas, aqui, ó, fica no estado da Paraíba. Nós temos a oeste, a Serra de Cantamana, no Acre, aqui nessa pontinha. Então, aqui são os pontos extremos do território brasileiro. O Brasil, ele é considerado um país multicultural. O que é que isso significa? Em razão dos processos de colonização e escravidão que marcaram a história do Brasil, a matriz étnica do país é muito ampla e variada, apresentando as mais diversas descendências, das quais destacam-se aquelas provenientes de tribos indígenas, outras relacionadas a povos europeus, porque a gente foi colonizado pelos europeus, pelos portugueses. Também nós temos a presença de asiáticos, além de outros oriundos da África, porque no período da colonização houve a vinda de africanos para trabalhar de forma escrava aqui no território brasileiro. Então a gente tem um país de várias caras. Então você tem o indígena, você tem o branco europeu, você tem o asiático, você tem um africano, que todo mundo se misturou e aí deu o quê? O brasileiro. Chama dizer que o Brasil é uma misturinha, a gente é um país multicultural. Então, para que racismo? Mesmo que a gente fosse diferente, o racismo não pode existir, gente. Esse preconceito contra um grupo étnico não pode existir. A gente tem que aprender a respeitar o outro, ok? E nós somos multiculturais. Apesar de você pode pegar uma pessoa que fenotipicamente é branca, mas geneticamente, às vezes você pode olhar a cadeira hereditária dele e ter um negão da raça lá, mas essa pessoa não se enxerga, porque ela vai dizer que ela é branca e aí justificar isso e por conta disso tá com preconceito. Não existe, né? Então, assim, nós somos todos iguais. O Brasil é multicultural, o Brasil é um país misturinha, ok? O Brasil é considerado um estado multinacional, ou seja, com várias nações diferentes. Economicamente falando, o nosso país,
é o maior da América Latina, é também o terceiro maior entre todos os países da América, encontra-se entre os 10 maiores do mundo. Então, economicamente, o Brasil também tem uma importância muito grande. Então, economicamente, o Brasil está entre os 10 maiores países do mundo. Dentro da América Latina, o país é o mais importante, ok? Então, você olha a importância econômica do nosso país. Mas, professora, e por que a gente não vive bem? Por conta das desigualdades sociais. Esse dinheiro fica concentrado na mão de poucas. A maioria da população brasileira, infelizmente, não usufrui dessa riqueza, ok? Aqui nós temos essa tabela com as maiores economias do mundo. Então aqui nós temos essa coluna é 1990, aqui é 2019 e aqui é 2050. 1990 e 2019 é com base dos dados do FMI, são dados oficiais. Então aqui a gente tinha como a 10ª economia, agora no ano de 2019 a gente chegou a subir, ficando a 9ª economia do ano. E em 2050, uma empresa, a PwC, ela fez uma avaliação, um estudo, e ela chegou à conclusão de quais serão as 10 maiores economias do ano do mundo em 2050. E aí o Brasil ele vai aparecer aqui em sexto. Espero que isso se concretize ou que ainda seja bem melhor, ok? Apesar que não vale muito assim pra gente, porque nós, meros mortais, acabamos não usufruindo disso, porque nós temos muitas desigualdades sociais aqui no Brasil. A concentração de renda aqui no Brasil é muito grande. O país ele integra o Mercosul, que é um mercado comum do Cone Sul, um bloco econômico que envolve alguns países sul-americanos. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre blocos econômicos, ok? É também considerado um país pertencente aos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Não é considerado bloco econômico, mas um termo para designar aqueles países com grande potencial de crescimento e desenvolvimento econômico, ok? Então o Brasil ele está dentro desse grupo que tem um potencial muito grande. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido uma aula bastante esclarecedora para vocês. Não esqueçam de deixar aí o seu like, um beijo e até o próximo vídeo.